custa viajar para Paraty. E nesse vídeo nós vamos contar para vocês quanto que custou a nossa viagem para Paraty e vamos trazer também informações e dicas para que você possa programar a sua viagem para lá. A gente vai começar falando sobre o transporte. As melhores formas de você chegar em Paraty é de carro ou de ônibus. Se você for de avião, da mesma forma você vai ter que pegar ou um carro ou um ônibus. Saindo de São Paulo, você tem algumas opções de caminhos. Uma delas é pegar a Paraty-Cunha, que foi o trajeto que a gente fez para voltar, porque é um trajeto que o tempo é razoável, dá mais ou menos 4 horas de viagem. Só que a estrada, apesar dela ser muito bonita, ela é bem perigosa, porque ela tem bastante curva e a gente acabou pegando com chuva, né? Então foi bem intenso, assim, teve alguns momentos que a gente pegou algumas subidas com curvas bem fechadas. Tava meio que chovendo, garoto, porque você pega uma parte de serra, né? Sim. Tava aquela neblina, o chão tava meio molhado, tava um pouquinho escorregadio. Sim. Então você tem que se atentar a isso. Muito provavelmente, quando você chega naquele trecho, você deva pegar um pouquinho desse tempo assim, né? Porque devido a ser serra, mas vai com cuidado e atenção que dá certo. É que pra quem viu o nosso vídeo de Paraty, a gente pegou chuva lá. Então a gente chegou sem a chuva, mas a gente pegou a chuva no primeiro dia que a gente tinha lá de passeio. E a gente foi embora com a chuva. Então a estrada ela já tava molhada, então dificultou um pouquinho. Tem um outro caminho que também é bem semelhante, o tempo é parecido, que é pela Oswaldo Cruz. A gente não gosta muito dessa pista. Eu acredito que ela seja parecida com a Paraty-Cunha, mas eu acho que ela ainda tem mais curvas do que a Paraty-Cunha, né? Eu creio que ela tenha um trecho maior, com mais curvas. Que é o caminho que faz para ir para Ubatuba, né? E normalmente quando a gente vai para Ubatuba, a gente vai por Caraguatatuba pela Tamoios. Então a gente não gosta de pegar essa estrada, a gente tem medo, porque a gente já viu várias... Você vê os vídeos, né, de pessoas passando por lá, você vê notícias de acidentes, então a gente fica um pouco de receio de pegar essa estrada, mas é um trajeto que também tem um tempo semelhante com o da Paraty-Cunha. E um outro trajeto, que foi basicamente o que a gente fez para ir, foi pela Tamoios. Só que no caso a gente foi por esse caminho porque a gente foi passando por outras cidades do litoral norte. Então a gente pegou Tamoios, aí saiu em Caraguá, depois a gente foi indo, né, para outras cidades, a gente foi para Ubatuba e depois a gente foi para Paraty. Ele demora mais ou menos 1 hora a mais do que os outros 2 trajetos anteriores que a gente falou, mas é um trajeto assim que acho que é um pouco mais tranquilo nesse sentido, né? A pista ela é um pouco mais tranquila. A gente viu que tem um outro caminho também, que é passando por todo o litoral de São Paulo, que é do sul até o norte, até você chegar em Paraty, só que ele leva 7 horas, então é um trajeto bem longo. O caminho que a gente acha melhor é pela Tamoios, né? Acho que é um caminho ali mais tranquilo. Mas se não tiver chovendo, eu acho que dá pra fazer o trajeto da Paraty-Cunha, né? Eu acho que ainda é um pouco melhor do que a Oswaldo Cruz. E para quem sai do Rio de Janeiro, tem a rodovia Rio-Santos, e o trajeto leva mais ou menos 4 horas também, é bem semelhante saindo daqui de São Paulo. E para falar em valores aqui, a gente gastou mais ou menos, a gente estimou, na verdade, porque como a gente rodou um pouco mais, a gente parou em outras cidades, a gente gastou um pouco mais do que isso. Mas dá por volta de R$140 para ir de combustível e R$26,30 de pedágios. E para volta a gente calculou em torno de R$130 e R$28,20 de pedágio. A gente fez uma simulação de cálculo saindo de São Paulo indo para Paraty e o valor médio para ir e voltar já com combustível e pedágio dá R$396,66. Isso vai depender, é claro, do valor que você vai pagar do combustível. Se você for de carro e não for ficar hospedado no centro histórico, você vai ter que ver a questão do estacionamento, porque não pode entrar de carro ali na área demarcada do centro histórico, é mais ali no miolinho, né? Assim que você chega, tem algumas ruas parece que pode passar, né? Só que assim, eu acho que não deve ser qualquer veículo, né? A gente viu que passava às vezes alguns carros tipo de entrega, né? Algumas coisas. Sim. Tem os carros que vão até levar alguma coisa para os restaurantes, né? Para os estabelecimentos que tem lá. O Matheus andou mais com o carro no entorno, né? Da área demarcada ali do centro histórico. Então você consegue ir até o porto, né? Ali tem uma parte do porto que tem os estacionamentos, né? Porque assim, só explicando rapidinho a situação que aconteceu. A gente tava indo para fazer o passeio lá de escuna, né?
Só que era um período ali que, quando a gente passou a primeira vez com o carro, num determinado trecho ali onde tem a igreja, aquela igreja principal. A matriz. Não. A Santa Rita? Isso, onde tem a Santa Rita, que é a principal ali. Naquele trechinho em frente dela ali, a gente passou, beleza, e paramos o carro lá no porto pra poder ir. Só que a gente esqueceu algumas coisas lá, na hora que chegou no barco, eu falei, putz, preciso lá voltar lá no apartamento, lá no local pra pegar. Voltei rapidão com o carro, e quando eu fui atravessar mais uma vez, a maré tinha subido um pouco, então não dava pra passar com o carro ali. E aí eu tive que descobrir um outro caminho pra poder chegar lá e estacionar o carro ali perto do estacionamento do porto. E aí, conversando com o pessoal lá na hora, eles me deram a instrução, né, que tinha que dar a volta por trás ali, voltava pela parte normal onde era a rua asfaltada, tinha que sair dali daquelas ruas do centrinho e dar a volta lá pro outro lado. E aí eu consegui meio que contornar, passa na rua bem em frente ali, quando você termina a rua asfaltada, que é onde você chega bem ali no Miolinho Centro Histórico, você passa por ali e dá a volta lá pelo outro lado, onde você sai ali na outra igrejinha, na capelinha, que eles chamam, que é uma igreja bem pequenininha lá também, bem legal. E aí eu consegui dar a volta por ali para poder acessar o porto. Então, tipo, teoricamente é um pouco dificultoso de você andar ali, se você não conhece, né? Mas é mais pelas beiradas mesmo que você pode passar com carros assim, normal, de turista. Porque no miolo mesmo é praticamente difícil, né? Sim, e lá tem a questão do rotativo, né? Sim. Então você pode pagar antes o valor. A gente usou uma maquininha que tinha numa farmácia, né? Era bem simples, você vai lá, passa o cartão normal, e aí você põe o tempo que você quer. Ou pode acontecer também de você deixar o carro e aí depois você só regulariza, que foi o caso que aconteceu com a gente quando a gente foi lá pro passeio de escuna. A moça deu o ticket pro Matheus, então marcou lá o tempo que a gente entrou e aí depois a gente só foi na maquininha e regularizou, né? Daí Isso. Lá já apareceu o valor que a gente precisava pagar. Lá no sistema ele meio que computa já o tanto de tempo que você ficou estacionado, né? E aí você paga, é bem tranquilo. Eu não lembro o valor exato do Eu rotativo. também... Mas acho que é 1 e pouco, 2 e pouco, alguma coisa assim. Eu sei que nos 2 dias que a gente ficou lá, a gente gastou R$12,90. Então, não é tanto assim, o valor não é tão Eu alto. acho que, assim, desse dia da escuna, como a gente deixou meio que num estacionamento que tinha lá, mas era como se fosse um estacionamento de Zona Azul, se eu não me engano, tinha ficado acho que em torno de R$10, se eu não me engano. Foi porque por a gente aí, ficou né? bastante tempo, né? Mas o resto dos outros dias era coisinha de 1 e pouquinho, cada horinha ali, cada hora e pouco, né? Porque no dia do passeio da escuna a gente deixou o carro acho que umas 5 ou 6 horas lá, então foi o que deu mais tempo. E pra quem quiser ir de ônibus saindo aqui de São Paulo, a gente viu que da rodoviária do Tietê tem as empresas Primar e Reunidas que fazem o trajeto, dá mais ou menos 6 horas de viagem e o valor custa entre R$85 e R$95. E da rodoviária do Rio, a gente viu que tem a empresa Costa Verde, que também faz o trajeto e dá mais ou menos 4 horas de viagem e a passagem custa em torno de R$100. E sobre hospedagem, nós ficamos num Airbnb que ele era fora ali, né, do centro histórico ali do miolinho de Paraty, e nós pagamos um valor de R$276,10. Esse valor se refere a 2 noites. E no geral a gente achou assim que os valores estavam bem caros, assim, bem salgados, mesmo a gente indo numa baixa temporada, a gente viu que é um pouquinho salgado o preço lá, mas se você estiver indo somente ali para Paraty, acho que compensa você dar uma pesquisada melhor e ver ali a possibilidade de você ficar numa pousada, porque tem vários lugares bem legais ali, lugares até que tem muito rodeado de mato, né, lugar para você ficar bem relax mesmo, só que claro, você vai ter que investir um pouquinho mais, mas se você for realmente só para lá, for curtir só Paraty, acho que vale a pena. É que a gente já vinha, né, de uma viagem longa, a gente já tava com o financeiro apertado, então a gente acabou ficando no Airbnb, que era a opção melhor... mais em conta, né? E só para complementar o que a Fudô falou, que a gente vinha de outras viagens, então a gente estava tentando ver uma opção que fosse um pouco mais em conta, a gente estava vendo, e como a gente comentei, era caro a maioria dos lugares, e na grande maioria deles não tinha ali estacionamento e nem também café da manhã. Então a gente optou mesmo por Airbnb porque a gente é acostumado a ficar em vários Airbnbs. E coincidentemente a gente conseguiu achar esse lugar que tinha uma vaga. A gente conversou com a anfitriã e ela falou, normalmente tem que ver a disponibilidade aqui, mas eu vou ver e eu te falo. E ela conseguiu disponibilizar essa vaga da garagem pra gente, então a gente deixou o carro guardadinho lá, não tinha o café da manhã, mas a gente conseguiu ali, tinha padaria lá perto, a gente conseguiu ir um dia na padaria, outro dia eu fui, só peguei um café pra mim mesmo, a gente foi em mercado também, né, compramos algumas coisas, mas isso é outro tópico. E
E aí acabou que deu certo. A gente pagou um valor que foi razoavelmente bom, né? Dadas as proporções ali de Paraty, de valores. E a gente conseguiu se adequar muito bem ali, até com a questão de guardar o carro e tudo mais. E fazendo uma pesquisa bem rápida ali no Booking, a gente até encontrou algumas opções que, assim, não eram tão caras, porém, como a gente já vinha, né, que se todo investimento em outros lugares, acabou que a gente não optou por essas opções. Mas a gente viu ali, mais ou menos a média de um final de semana para um casal em um local que até tinha café da manhã, uns R$400. Locais que às vezes ali eram próximos ou nem tão próximos assim do centro, mas que estavam numa região até que boa. Então vai de cada um, você tem que pesquisar e ver qual a melhor opção que se encaixa aí no investimento, no bolso de vocês, melhor dizendo. E agora a gente vai falar sobre alimentação. Acho que essa foi a viagem que a gente mais gastou com alimentação, porque normalmente a gente vai muito em mercado e usa mais o Airbnb. Só que nessa viagem a gente acabou comendo alguns dias fora. Na verdade, os 2 dias, né, que a gente comeu fora, tanto no almoço quanto no jantar. No primeiro dia a gente acabou almoçando em um restaurante que era por quilo, que não ficava ali no centro histórico, ele ficava mais na parte central da cidade mesmo de Paraty. E era perto da nossa hospedagem e ficava dentro de um mercado. O quilo tava mais ou menos R$80, R$85 por aí. Por aí. Então tava um valor assim, ok, que a gente já tá acostumado a ver por aqui. Ou em outras viagens que a gente faz. No Airbnb que a gente ficou, não tinha café da manhã, como o Matheus já comentou. Então a gente foi tomar café na padaria em um dia. E aí pra nós dois a conta deu R$22. Achei que foi um valor bem ok também. E no outro dia a gente acabou comprando algumas coisas no mercado e o Matheus só foi lá pra comprar um café mesmo. A gente também comeu gelato lá 2 vezes. E no jantar, em um dia, a gente comeu hambúrguer. E aí a gente pediu 2 hambúrgueres e uma bebida e deu R$101. Eu, particularmente, achei caro. Mas também era porque era uma localização ali, era dentro mesmo do centro histórico, né? A gente aproveitou para andar à noite ali, para ver como era o movimento. E acabamos que, vamos comer alguma coisa aqui mesmo, porque já estamos aqui, né? Então eu acho que ali no centro histórico, no miolo, não vai fugir muito disso. E na outra noite, a gente não tava com muita fome, mas a gente tava com vontade de comer uma pizza. Aí a gente comprou uma pizza broto. E acho que foi uma bebida também e deu R$75. Também achei caro. Mas assim, tava ali no centro, então não tem jeito. Uma pizza normal, eu acho que tava beirando R$100, não era? Ou acho que tava 70, acho que tava esse valor. Uma grande tava na faixa ali de uns 75, dependia muito do tipo do sabor, sabor né? da pizza, Então, pra resumir aqui, a gente gastou em 2 dias com alimentação R$427,38, já incluindo o que a gente gastou com o mercado também. Então agora sobre passeios. Bom, em Paraty a gente recomenda, obviamente, que você faça um passeio ali de barco, de escuna. E por que a gente recomenda que faça um passeio de escuna ou de barco? Porque as praias mais bonitas e as ilhas, elas só são acessíveis apenas com esse tipo de transporte, porque não tem como você acessar de carro, né? Não tem acesso. E a gente fez um passeio com a Escuna Caliel, com a agência Onde Ir Paraty. A gente fez um passeio de escuna no qual era em um grupo e já era fechado ali o roteiro. A gente normalmente não costuma muito ir assim, porque a Fabiola não gosta, porque ela acha que é muita bagunça, muito som alto, então vira aquele furdunço. Mas esse passeio que a gente fez com a Escuna Caliel e com a agência Onde Ir Paraty foi bem tranquilo. Era um clima assim mais família, né? Sim. Não tinha tanto som alto, igual a gente viu outras que ficavam dando, que eram uns pancadões. Mas foi bem bacana a experiência, a gente interagiu assim com a galera, até comentamos que a gente tinha um projeto aqui do YouTube com outras pessoas que também ficaram conversando, acharam legal. E a gente passou em vários pontos bacanas demais, ilhas, pontos ali, praias e alguns pontos ali como se fossem lagoas também. E essa experiência, ela acaba sendo um pouco mais em conta do que você fazer ali, contratar um particular para fazer um tour privado, né? Obviamente que você tem ali toda a sua... você faz o seu roteiro, né? Exatamente. Só que em grupo acaba sendo um pouco mais acessível, né? Então você paga esse valor de R$220 para o casal e você faz um passeio ali praticamente o dia inteiro. É 5 horas de roteiro, né? Só que se você for ver ali, meio que parece que passou o dia inteiro. E, cara, é bem bacana, né? É bem legal. Você fala, nossa, eu vou ficar 5 horas dentro de um barco ali. Eu nunca tinha feito esse passeio, o Fabio já tinha feito já no Nordeste. Pra mim foi uma experiência bem bacana lá. Só uma pena que a gente pegou um dia um pouquinho fechado. Mas mesmo assim, cara, eu meti o louco. Entrei na
nas praias, lá no mar, tava um pouquinho de garoa, a Fabiola que não quis se arriscar muito, né? Mas mesmo assim foi bem legal. Tem que aproveitar, né? Com certeza. E um detalhe que é interessante também falar é que você, logo no começo, quando você entra já lá, eles passam um cardápio tanto de almoço e de porção, para quem quiser contratar esse serviço, que é um serviço à parte, tá? Então tem ali os seus valores, do almoço é um valor, porção é outro valor. E aí se você quiser também desfrutar de uma comida, alguma coisa assim, você tem que já deixar agendado, porque eles meio que deixam tudo programadinho, né? Pra ir servindo ao longo ali do roteiro e tal, para não atrapalhar muito o desenvolvimento da viagem. E também outras opções ali que você encontra andando ali mesmo pelo centro histórico, tem muitos fotógrafos que vão te abordar para querer fazer um ensaio ali com vocês e tal, de tirar as fotos. E se você quiser também fica umas fotos bem bonitas. E tem um pessoal que faz uns passeios de charrete. Se não me falha a memória, acho que eram R$30 por pessoa, né? Para você subir ali na charrete. Eles vão passando pelas ruas ali, vão contando a história de alguns prédios, os fatos, os acontecimentos que tinham lá na época. É bem legal assim, se você é uma pessoa que vai pro local e não tem muito essa questão de pesquisar e saber, porque às vezes você não tem tempo, você vai lá, é um passeio legal. Se você tiver também dificuldade um pouco de locomoção, você pode usufruir disso e você também vai conhecer a história do local. Mas para nós que pesquisamos tudo para contar para vocês, a gente acabou optando por não fazer. E a gente gosta de andar, E a gente gosta de andar. E mesmo assim, eu ainda pesquei algumas informações ali na hora que a gente estava gravando, mas vale a pena, se você tiver essa vontade, se você também precisar de um tipo de locomoção especial, é super válido. Então, no geral, esses são os passeios mais comuns que tem ali, né? Para quem vai para uma primeira vez, acho que vale a pena você escolher alguma das opções. Se você não quiser fazer todas, se você não puder fazer todas, escolhe uma opção que você acha que vai ser mais legal para você e aí você também vai desfrutar do mesmo jeito, né? Então, para fechar aqui, a gente vai falar o valor que a gente gastou na viagem. Ficou R$ 1.247,98 para o casal e R$ 623,99 por pessoa. Lembrando que foi quantos dias que a gente ficou lá? 2 dias. 2 dias inteiros. Então, dá pra você ter mais ou menos uma base por aí, se você for querer seguir um roteiro parecido com o nosso, claro, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A gente espera ter ajudado vocês aí com informações e dicas. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que a gente tá sempre lendo e respondendo aqui o pessoal. Se você já gostou, não se esqueça, aquele like de sempre para nos fortalecer. Envia para seus amigos também que tem essa vontade de conhecer Paraty. Se quiser conhecer outros lugares também, tem uma playlist aqui, várias playlists com muito vídeo, muitos lugares. Vai lá desfrutar também. Não se esquece, vai lá no Instagram, @TraçosDoMundo, porque tem muito conteúdo bacana também lá. E é isso aí, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!